Pai, para que a Tua palavra, Pai, seja cirúrgica, Pai, nos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, Pai, edifica a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, e faz silenciar, Pai, todas as inquietações dos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, nos dá o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. Amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, amém. Amém? Amém. O Senhor é bom? Amém. Jesus tem sido bom com você? Você tem motivos para glorificar o nome dele? Amém. Aleluia. Então fica à vontade. Aleluia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses. Irmãos, normalmente nós trabalhamos com uma palavra como a gente vai para os 2 cultos, de manhã e à noite, eu sempre prego a palavra aqui e à noite, né? Então, ontem eu estava escrevendo a palavra para pregar. E essa semana eu fiquei perguntando ao Senhor o que o Senhor queria com a gente, o que Ele queria falar conosco. E tem uma palavra aqui guardada sobre o livro de Colossenses. E eu perguntei ao Senhor, Deus, é isso que o Senhor quer que eu pregue? Mas deixei tranquilo. E ontem eu estava escrevendo uma outra palavra, escrevi, está pronta. Mas com aquele sentimento de não é capricho essa palavra, não é capricho. E Deus falou comigo, pregue a palavra sobre Colossenses, é sobre isso que eu quero falar com a igreja. E eu sei que à noite eu não vou pregar ela, mas eu quero dividir isso com vocês hoje, amém? Colossenses 1, nós vamos ler a ACF, tá bom? Corrigido e fiel. Do versículo 1 ao 6. Do versículo 1 ao 6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo. Perdão. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Amém? Pode sentar-se. Aleluia. Se cair uma lágrima do meu olho, pronto, meu nariz vira um chafariz. Ele não é pequeno, imagina, né? Nós clamamos nessa manhã que os nossos corações sejam ensináveis o suficiente para receber toda a porção que o Senhor tem para nós. Nós desejamos te ouvir, Senhor. Desejamos que essa palavra encontre em nós espaço e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto, ele é extraordinário. Eu escrevi essa palavra acho que começo da semana passada, eu não lembro direito quando foi. Porque eu estava ouvindo sobre... Eu vi um meme, acho que um meme, eu vi alguma coisa assim, não lembro direito como foi. Mas... enquanto eu ouvi aquele meme, esse texto entrou no meu coração assim, e aí eu fui escrever aquilo que Deus estava falando comigo, estudar algumas coisas. Fiquei pensando sobre a igreja de Colosso, amém? Vamos fazer um panorama histórico para a gente poder entender a profundidade desse texto. Lembram de Paulo? Paulo, todo mundo conhece Paulo? O apóstolo Paulo, ele era um grande pregador, e ele foi para Éfeso. Ele foi para Éfeso, se estabeleceu lá,
e estava pregando, ensinando a igreja, doutrinando as pessoas. E provavelmente, porque como não há muitos relatos históricos, a gente tem probabilidades. Provavelmente, 2 pessoas muito importantes para nós nesse texto de Colossos se converteram durante as pregações de Paulo lá em Éfeso. Um deles é um homem chamado Epáfras e o outro é um homem chamado Filemão. Esses 2 homens, eles eram da cidade de Colosso, mas eles estavam em Éfeso, um importante centro comercial, e eles foram ensinados por Paulo. Aquela palavra entrou no coração deles com tanta força, que quando eles voltam para a sua cidade, 160 quilômetros de distância, Colosso de Éfeso, quando eles voltam para a sua cidade, eles implantam uma igreja lá. Ou seja, Paulo não foi quem plantou a igreja. Provavelmente Paulo nunca nem pisou em Colosso, mas a igreja é implantada ali. Só que eles não ficam contentes em pregar apenas em Colosso. Eles pregam em cidades satélites que estão próximas, Hierápolis e também Laodiceia. Lembram de Laodiceia de sexta-feira? Quem estava aqui sexta-feira? Então, essas 3 cidades, irmãos, elas faziam um complexo, elas formavam um complexo, tipo o nosso corredor ABD aqui, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Cidades interligadas, essas cidades estavam muito próximas. E elas faziam o chamado corredor Oriente-Ocidente, uma rota comercial muito importante. Então, essas 3 cidades cresceram comercialmente muito, sendo que Laodiceia se destaca, depois Hierápolis, e quem ficou por último foi Colosso. Durante os crescimentos comerciais, Colosso foi começando a desacelerar e se tornando uma cidade pequena, comercial, mas pequena. E é nesta cidade que Epáfras, evangelizado por Paulo, na casa de Filemão, abre um ponto de pregação. E dali se origina a igreja de Colosso. Irmãos, uma igreja que vai crescer apaixonada, porque ela é fruto de corações missionários que ouviram a palavra, encantaram-se com ela, apaixonaram-se por Jesus e disseram, não, é tão bom que nós vamos levar para a nossa cidade também. Saíram evangelizando. O texto vai contar para a gente que nem tudo são flores, sim? Quando a pessoa recebe o evangelho, ela fica naquele, uau, meu Deus! E aí vai virando, a gente vai mudando tudo, vai transformando, só que o tempo passa para todo mundo, amém? E o tempo começa a passar também lá na igreja de Colosso, mais ou menos uns 5 anos depois da sua implantação. A igreja começa a sofrer os problemas externos. Quais eram os problemas externos? Lembra que era uma rota comercial? Lembra que tinha um fluxo grande de pessoas? Havia um fluxo gigantesco em Colosso de pensamentos filosóficos. Isso é um problema, irmãos. É um problema quando as pessoas começam a dizer assim, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Ai, gente, peraí, vocês estão levando muito ao pé da letra. Não é tudo isso, não. Vamos dar uma relaxada. Colosso começa a entrar em um lugar de esfriamento por conta de todas as teorias filosóficas. Havia em Colosso uma importante sinagoga de judeus. E esses judeus começam a pressionar aqueles novos cristãos de Colosso, porque eles queriam judaizar a igreja de Colosso. E eles começam a dizer, não, vocês servem o Deus dos judeus? Estão servindo errado. Vocês não podem servir ele assim. E começam a colocar um peso sobre os colossenses. Um outro problema muito grande, além das correntes filosóficas, além da pressão dos judeus, era o pensamento helenístico por conta da cultura grega que estava tão arraigada em todo o território romano. Os gregos diziam, a matéria é má. A matéria corrompe. O corpo humano é mau nos seus desejos e nas suas paixões. Eles não estavam errados de falar isso. Porque a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se todos nós fomos destituídos da glória de Deus, o nosso corpo passou a ser mau, inclinado às suas próprias paixões e vontades, regidos pela síndrome de Lúcifer. Porém,
quando esse pensamento começa a se infiltrar na igreja, eles começam a pensar em Jesus de uma forma diferente. Porque eles pensam, Jesus é 100% Deus e veio à Terra em um corpo 100% humano. Então, se a matéria é má, se o corpo é mau, e Jesus divino veio a uma matéria má, então Jesus não era 100% bom. Tinha maldade, malignidade, o pecado em Jesus. Irmão, olha a loucura. Esse pensamento começa a se infiltrar na igreja. E o Epáfras estava crescendo junto com essa igreja. Ele era apaixonado por Deus, mas ainda não tinha tanto requinte teológico, ainda não tinha tanta argumentação, ainda não tinha se aprofundado tanto no Espírito. Isso começa a chocar Epáfras, e Epáfras não sabe o que fazer nesse interim. Paulo foi para Roma e está na sua primeira prisão em Roma. Prisão esta que é domiciliar. Epáfras, sabendo disso, ele pensa, vai dar ruim essa igreja. Nós não podemos perder, porque aqui tem gente muito boa. Epáfras corre, vai até Roma. Quando ele chega em Roma, ele conta para Paulo tudo, alegrando o coração de Paulo. Paulo, nós fundamos uma igreja, a igreja é robusta, a igreja está crescendo, tem muita gente se convertendo, mas agora nós estamos em um impasse teológico, eu não sei como argumentar, eu não sei como resolver esse problema, eu preciso de ajuda, Paula. Só que Paulo não pode ir, porque Paulo está preso. Paulo vai escrever uma carta. Esta é a carta resolvendo os problemas. Lá na prisão, onde Paulo está, chegou um homem, ele está preso em casa, mas por alguma situação, alguém foi colocado nesta casa com Paulo. O nome dele é Onésimo. Como no reino de Deus, não existe nenhum tipo de coincidência. Este Onésimo é servo de quem? Servo de Filemão, outro fundador da igreja de Colosso. Só que o Onésimo tem um grande problema. O Onésimo surrupiou alguma coisa de Filemão e deu nos pés. Só que enquanto ele teve problema e foi preso, acabou indo parar com Paulo. Paulo evangelizou e agora chega uma cena ajustada pelo céu na mão de Paulo. Epáfras chegou, Paulo precisa mandar uma carta e também precisa resolver a história de Onésimo. Então ele escreve uma carta ao Filemão, dizendo, aceita Onésimo, ele me é útil, será útil a você também. Nós já falamos sobre isso, é uma outra história, guarda na caixinha. Nós vamos focar agora nesse texto. Olha o que Paulo escreve à igreja de Colosso. Aos santos, irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça e paz da parte de Deus. Olha o que ele diz no verso 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor para que tende com todos os santos, estamos felizes por causa da esperança que tem sido reservada nos céus para vós. Vocês ouviram a palavra. Vocês foram evangelizados. Há uma fé dentro do coração de vocês. Há algo genuíno. O que eu vou fazer agora, e ele vai explicar isso à igreja de Colosso, é alinhar para que vocês não se percam. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A supremacia do Cristo que nós servimos. Amém? Esse que é autossuficiente, irmãos, não existe outro como Jesus. Ele é poderoso, ele é grande, ele é tremendo, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser. E não cabe a nós questionar ou permitir que outros questionem a fé que existe dentro do nosso coração, porque qualquer outra coisa que as pessoas pintem lá fora não é verdade, se não está escrito na palavra dele. Amém? Isso precisa estar dentro do nosso coração, porque nós vivemos uma estação de grandes sofismas. Sofisma é uma mentira vestida de verdade, com cheiro de verdade, pintada como verdade, mas quando você olha para ela e confronta ela com a verdadeira verdade, ela se torna uma grande mentira. E o que nós vemos hoje no mundo que nos cerca são sofismas sendo levantados todos os dias. Todos os dias nós somos questionados quanto à nossa fé. E Paulo vai começar a ajustar isso aqui nessa carta. Amém? Todos os textos que eu vou ler agora, eu preciso que vocês joguem na tela em NVI, tá bom? Perdão, NTLH. Aleluia. Olha só. Paulo começa seus confrontos a partir do versículo 15. Ele diz, Cristo é o primeiro filho,
a revelação do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas. Amém? Bom, a primeira coisa que Paulo precisa sedimentar nesta igreja é quem é Jesus, quem é Deus. Porque é muito abstrato para nós servir a Deus, irmãos. Você acorda todo dia pensando no céu? Todo dia você acorda dizendo, nossa, hoje eu vou ser a melhor versão de mim porque eu vou para o céu. Você passa o dia inteiro pensando em Jesus? Não, na maioria das vezes você está preso nas suas coisas. Fazendo suas coisas e correndo. E aí o Espírito Santo vem te dar um... Presta atenção, rapaz. Aí você faz aquela oração rápida. Aí você vai comer, você lembra que é crente, ora pela comida. E aí você está numa situação complexa, pede a misericórdia do Senhor. Mas você vai tendo insights durante o dia. Paulo estava dizendo para nós, eu sei, igreja de Colosso, igreja da Frígio e ECF, eu sei que é abstrato demais pensar em um Deus que não é visível, mas ele resolveu o problema. Cristo é a manifestação visível de um Deus invisível. Cristo é a manifestação do próprio Deus diante dos nossos olhos. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Quer saber o que Deus faria? Olhe para Jesus. Quer saber o que Deus falaria? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus se comportaria nessa situação? Olhe para Jesus. Jesus é a porção visível do Deus invisível. Ele está diante de nós. Isso precisa ter raízes profundas dentro do nosso coração, irmãos. Porque senão nós chegamos em alguns lugares em que a gente olha pra gente e diz, mas eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não sei como agir nessa situação. Olha para Jesus. Como Jesus agiria? Pastora, mas Jesus nunca enfrentou uma situação como essa na minha vida. Enfrentou sim, irmão. Se você estiver passando por um momento em que a tua fé está sendo prensada, olha para Jesus no Getsemane. Se você está sendo confrontado, olha os judeus chamando Jesus de Beelzebu e o comportamento dele. Se alguém está te humilhando, te oprimindo, olha Jesus na sinagoga de Nazaré e os camaradas levando ele para o cume do monte para matá-lo. Como é que Jesus se desvencilhou dessa situação? Nós vemos o comportamento de Jesus, que é a expressão das ações do próprio Deus. Então Paulo começa a sua carta de alinhamento dizendo, não esqueça de olhar para Jesus. Olha para Jesus, irmão. Eu não sei, olha para Jesus. Como eu falo? Olha para Jesus. Como eu vou agir? Olha para Jesus. O que Jesus faria? Já leu esse livro? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Você não leu, irmão? Faz um adendo aí. Lê esse livro, o original, extraordinário. Desperta o nosso coração. Seguimos. Versículo 16, parte A. Olha, depois de entender que Jesus é a versão visível do Deus invisível, Paulo tem que vir e sedimentar mais uma coisa dentro do coração dos colossenses. Versículo 16, parte A. Pois por meio dele, Deus criou nos céus, na terra, tanto o que se vê quanto o que se não vê. Inclusive todos os poderes espirituais, forças, governos e autoridade. Cristo é a supremacia, porque nele foi criado tudo. Sem Jesus, nada do que foi criado poderia ser criado. Em tudo que existe, existe a marca de Cristo. Se você ouvir o vento, Cristo está no vento. Se você olhar as aves, as árvores, se você olhar toda a criação, toda ela manifesta a glória de Deus. Nós vimos hoje a Nana abrindo o culto, lendo o livro de Romanos e dizendo que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque ela, não por vontade, foi colocada debaixo de um jugo de servidão ao pecado. Mas a criação está aguardando com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem para que ela saia então deste lugar onde ela foi colocada. Porque no novo céu e na nova terra, toda a criação experimentará aquilo que ela foi criada para ser, livre e adorando a Deus com tudo que ela pode fazer. Irmãos, nós precisamos entender que Cristo comanda tudo. Amém?
Para nós, às vezes, é muito abstrato a gente ver Cristo nas coisas. Para nós, às vezes, a gente olha e pensa, foi porque eu quis, foi porque eu fiz, foi porque eu estava me preparando. Não, foi Cristo, irmão. Cristo. Cada árvore. Tu já viu no meio da estrada, assim, da rua, no meio do concreto, uma plantinha nascendo ali no meio? Quem tem calçada aqui, já vai arrancar aqueles matinhos que cresce, meu, aquele negocinho assim, ó, cresce mato. Quem tem calçada fala, o sangue de Jesus tem poder, fica arrancando aqueles negócios. Sabe o que é isso? Ordem de Deus. Cresçam, deem frutos. A palavra do Senhor ecoa na criação até hoje, quando ele diz para as árvores crescerem e darem conforme as suas espécies. Então toda semente que cai no solo cresce pela voz de Deus que ecoa na eternidade. Ele criou todas as coisas. Ele criou os homens maus e bons. Não porque ele quisesse que eles fossem maus, mas Deus criou toda a humanidade e permitiu que ela fosse o que ela quisesse. Olha que loucura! Meu Deus! Dentro do poder de Deus, ele permitiu aos homens que eles decidissem ser maus. Deus tem o poder de acabar com os maus? Tem, irmão. Ele faz isso? Não. Porque ele é essencialmente amor e misericórdia. Porque Deus dá a todos os homens, até o último ar que eles respirem, a oportunidade de irem para o céu, de serem restaurados, de serem novas criaturas. Quando a gente olha esse texto do versículo 16, Paulo vem olhando para a igreja e diz, não se percam em afirmações filosóficas. Creiam, Cristo é o início e o fim de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por Ele. Ele tem esse poder de fazer todas as coisas. Porque senão, a gente diminui Jesus a um lugar de conservo. Eu saco Jesus do meu bolso quando há uma necessidade. Mas quando eu não preciso dele, eu guardo. Mas quando eu entendo que todas as coisas existem por ele, eu me coloco como servo. E eu digo ao Senhor, como é que eu posso te servir hoje? O que é que eu posso fazer para te alegrar? Como é que eu posso entregar a minha vida? Conte comigo, Senhor, eu estou aqui para te servir. Nós saímos desse lugar em que nós queremos mandar no universo. E nós nos colocamos como servo do dono do universo, irmão. Esse é o lugar que Paulo queria que essa igreja entrasse para que as coisas não roubassem a sua mente. Na parte 16, na parte B do versículo 16, ele diz, por meio dele, para ele, Deus criou o universo. Não foi só o planeta Terra. Não foram só as árvores que estão aqui. Não foi só toda a complexidade do nosso planeta e suas estruturas. Ele criou cada planeta do nosso sistema solar. Ele criou cada estrela da nossa galáxia. Ele criou todas as galáxias. Ele criou todas as coisas. Ele é poderoso. Estava fazendo uma conta, eu acho que eu falei isso no estudo aqui. O universo ele está em constante crescimento, mas, segundo os cientistas, há aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de tamanho do universo. 93 bilhões de anos-luz de tamanho. Bom, isso é gigantesco. Se a gente pensar, olha só, que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Só para transitar na Via Láctea, que é a nossa galáxia, nem no universo, nós levaríamos mais de 100 mil anos. Alguém aqui consegue viver 100 mil anos? Não, imagina 100 mil anos? Agora imagina quando você estiver no céu com o Senhor e tiver a eternidade, Ele te mostrando todas as grandes coisas que Ele fez, que nós não temos nem noção de que foram criadas. Você já foi para o interior? À noite? Olhou para o céu? Porque aqui a gente não enxerga nada. Mas quando você está no interior, já olhou para o céu? Já se perdeu naquela imensidão de estrelas? Algumas que nem existem mais, que só a sua luz estão ainda transitando, mas que elas já explodiram há milhões de anos. Mas ainda está lá a marca da sua existência. A palavra de Deus vai dizer que Deus chama cada estrela pelo nome e elas se apresentam diante dele sem que nenhuma falte.
O Deus que criou todo o universo enviou o seu Filho para estar conosco, para ser como nós, para que Ele pudesse manifestar o amor de Deus de uma forma que nós pudéssemos compreender e viver. Porque era abstrato demais. Então Ele desce no nosso nível, irmãos, para que nós pudéssemos viver o que Ele tem para nós. Quando a gente segue a leitura desses textos, a gente pensa no versículo 17. O texto diz: é Deus quem mantém a unidade, a união de todas as coisas funcionando. Dá uma respirada aí funda assim. Solta agora. Nesse exato momento, as tuas células pulmonares, lá dos seus alvéolos, captaram uma quantidade gigantesca de oxigênio e imediatamente liberaram uma outra quantidade tão grandiosamente gigantesca de gás carbônico. Liberaram isso para que esse oxigênio entrasse em cada uma das minhas células e fizesse elas ter energia para continuar funcionando, do meu fio de cabelo até o meu dedão do pé. Alguém percebeu isso em uma respirada? Mas Deus continua coordenando tudo isso, mesmo que a gente não perceba. A Terra, neste momento, está girando em torno do seu eixo, girando em torno do Sol, com todos os outros planetas alinhados nas suas próprias circunferências, sem que nenhum deles dê uma volta errada, perca o compasso, e Deus está controlando todas essas coisas. Neste instante, tem animais no deserto. Nesse instante, tem animais lá na China, onde está chovendo pra caramba. Neste instante, Deus está cuidando de cada um desses seres, dando a eles alimento, dando a eles guarda, dando a eles todo o suprimento que eles precisam. Deus vai olhar para Jó e vai dizer: ô Jó, onde você estava quando o avestruz colocou o seu ovo, cobriu com areia e saiu e deixou lá, como se aquele ovo não tivesse dono? Eu cuidei para que ele pudesse se tornar um novo avestruz. Irmão, nós não temos nem noção de quantos passarinhos tem aqui na nossa rua, mas o Deus que nós servimos controla, comanda e faz com que tudo aconteça certinho. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Oh, glória! O versículo 17 vai dizer: antes de tudo, Ele já existia. E para estarem unidos com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Deus mantém tudo em ordem e harmonia. Mano, nós atrapalhamos Deus demais na nossa vida. Olha o quanto de gases poluentes que nós estamos emitindo na atmosfera. E Deus continua enviando o vento certo, a chuva certa, a forma certa, para que nós continuemos respirando e nós não sufoquemos naquilo que nós estamos fazendo de errado. Irmãos, quantas árvores nós já derrubamos nesse planeta? Quantas outras nasceram no lugar, para que houvesse equilíbrio e harmonia, para que nós pudéssemos viver aqui. O autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer: Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a manifestação de Deus a toda a criação. Irmãos, quando nós olhamos para Ele, Salmo 34, verso 5 vai dizer: os que olham para Ti estão radiantes, seus rostos nunca mostrarão frustração. Aqueles que se perdem em adoração, aqueles que estão constantemente olhando para Deus, aqueles que entenderam, irmão, não adianta a gente colapsar, não adianta enlouquecer, Ele continua comandando todas as coisas, Ele tem o controle. Irmãos, às vezes as coisas dão ruim, às vezes nós nos entristecemos, nos frustramos, nós choramos. Não porque Deus tenha perdido o controle, não porque nós deixamos de ser filhos, mas porque Ele precisa ensinar, alinhar e arrumar algumas coisas em nós, para não nos perder. Se a nossa vida for só boa, a gente esquece de Deus. Pastora, não! Eu amo a Deus nos meus melhores momentos. Deixa a sua vida ser só boa, irmão. É porque a gente não experimenta, Deus não dá nem essa ousadia. Quando as coisas estão muito boas, de repente vai... Faz sangue de Jesus. O que foi? Deus te alinhando, te arrumando. Que é para tu não perder a direção. Para eu não perder a direção, porque não existe um justo sequer, irmãos.
Deus olhou para a terra procurando alguém que estivesse na brecha. Não encontrou ninguém. Tu acha que eu e você somos esse alguém, irmão? Não. Nós somos muito bons. Até dar ruim. Mas quando dá ruim, irmãos, é difícil. A gente se esforça, a gente briga. Mas de repente vem um atravessado pensamento vindo lá dos quintos dos infernos e começa a permear nossa mente. E se a gente não prestar atenção, quando a gente vê, já deu vazão. Ele diz: eu estou controlando a harmonia de todas as coisas. Fica tranquilo. Deus continua regendo todas as coisas. Relaxa. Deus está dando ruim. Calma, no meio do caos eu crio a ordem. Calma. Eu controlo as coisas. Calma, você vai ajustar, vai ajustar, vai ajustar. Eu preciso trazer corações a mim. Eu preciso alinhar vidas. Eu preciso limpar ouvidos. Eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou. Deus vai alinhando as coisas. Pastora, Deus me confundiu com Rambo. Estou numa selva. Relaxa. Imagina que no nível da tua aprovação vem a tua vitória. Quando ela chegar, tu vai falar: Deus, nem me lembro mais. Deus é bom, irmãos. Ele não quer o nosso mal. Ele controla todas as coisas para que elas andem em ordem e harmonia. Paulo precisava lembrar isso à igreja de Colosso. Porque os fiéis da igreja começaram a enfrentar um embate, irmãos. Quando você quer fazer tudo certo, as pessoas te chamam de crentão, de... como que é o nome? Rato de igreja, beato. Agora tu só vive na igreja. Agora tu só fala de crente, irmão. Nós cantamos um hino aqui. Teu toque. O hino começa: como eu amo os momentos que eu passo contigo. Onde eu encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Irmão, quando eu estou sentada escrevendo, pode perguntar para o meu marido ou meus filhos, em vez que eles entram lá no quarto e perguntam se está tudo bem. Porque eu começo a ler a Bíblia ou escrever alguma coisa e falo: não, é mentira, Deus, o Senhor é bom. Daqui a pouco eu choro, daqui a pouco eu rio, daqui a pouco eu coloco o hino no último volume, daqui a pouco eu levanto e começo a andar. Irmãos, é tão bom estar nesse lugar onde você vai ouvindo Deus desenhando as coisas e você fala: mentira, Deus. Não. Tem hora que eu levo muito tempo para escrever. Tem hora que eu sento, mãe, faz um download direto assim numa internet de última geração. Eu só empresto meus dedos. É tão extraordinário. A companhia. Estar com Ele. Desfrutar da beleza dEle, se perder diante dEle. Durante essa semana a gente teve alguns dias de frio. Se eu não me engano, na quinta-feira deu uma boa esquentada de manhã. Não, sexta, acho que foi sexta. Sexta-feira. Sexta-feira de manhã, o céu azulzinho. Eu estava lá fora com as crianças. Tinha um monte de passarinho cantando, mas eles estavam absurdamente cantando. E aí as crianças olharam e falaram: nossa, mãe, como eles estão alegres. Eu falei: dá uma olhadinha no céu. Vê se não te alegra um céu desse, tão azul, sem uma nuvem. Até eu cantaria se eu soubesse. E os passarinhos voando de um lado, voando do outro. E as crianças ficaram maravilhadas com a quantidade de passarinho cantando, irmão, dançando diante do Senhor, adorando, glorificando, porque Ele mantém em ordem e harmonia todas as coisas. Eu vi uma pesquisa semana passada. Estava lendo um paper de alguma coisa que eu não tinha o que fazer e fui ler, não sei o que eu estava falando. Estava lendo sobre passarinho. Talvez eu vá escrever uma pregação sobre passarinho em um futuro próximo. E eles estavam examinando o canto dos pássaros. E eles dizendo assim: por que o canto dos pássaros traz a nós tranquilidade? Por que a gente entra em um estado de paz cerebral quando a gente ouve o canto dos pássaros? Porque pássaro não canta se o inimigo está próximo. Pássaro só canta quando está em segurança. E o nosso cérebro tem essa informação armazenada lá no download do céu. Então, quando um pássaro canta, imediatamente o nosso cérebro é inundado por paz e tranquilidade. Porque dentro de nós existe uma receita do céu dizendo: pode ficar tranquilo que o inimigo não está por perto. Olha o Deus que mantém tudo em harmonia e tranquilidade trabalhando em nós. Olha a receita de alguns médicos holísticos para a ansiedade. Vai para o mato. Vai no mato, pisa na grama. Ouve os passarinhos, você vai relaxar. Por quê? Porque isso está em nós desde o Éden.
Deus criou toda a criação em perfeita ordem e harmonia. Está dentro de nós, irmãos. Às vezes a gente ignora. Está dentro de nós. O texto vai seguir ainda com outras tantas informações. Sangue de Jesus, que ninguém segurou o relógio. O texto vai dizer assim, versículos 20 e 22. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de Jesus na cruz. Assim, ele trouxe de volta para si todas as coisas, na terra e no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus. Eram inimigos dele por causa das coisas más que faziam e pensavam. E ele segue dizendo, mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Deus grandioso, poderoso, que mantém tudo em ordem, que mantém tudo organizado. Sabia que eu e você não teríamos uma forma real de voltar para casa? Sabia que por mais bons que nós fôssemos, os nossos pensamentos nos dominariam. A inclinação aos nossos desejos e vontade nos dominariam. Sabendo que nós não poderíamos voltar para casa sozinhos. Ele enviou Jesus para reconciliar todas as coisas outra vez com Ele. Para fazer de volta os passarinhos cantarem diante da presença dEle, sabendo há uma viva esperança para nós. Nós éramos inimigos, preso em nossa própria culpa, no nosso pecado. Mas Cristo veio reconciliar toda a humanidade, devolvendo-as para Deus. Irmãos, nós somos religados. É isso que a palavra religião fala. A palavra religião quer dizer religar. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava rompido. Nós somos todos reconectados à fonte. Nós somos todos colocados novamente em um único sistema, em Deus. Nós podemos experimentar a presença dEle como nunca antes. Você e eu somos livres para embarcar na presença dEle, nos deleitar na presença dEle. Nada pode roubar, irmãos. Nenhum filósofo, nenhuma cultura, nenhum pensamento é capaz de roubar o que Jesus veio fazer na cruz por nós. O texto vai seguir e nós olhamos e dizemos assim, que lindo, que grandioso. Nossa, pastor, eu estou até emocionada com Deus tão grande. O que eu faço agora? Paulo sabia disso, amém? Paulo sabia que não adiantava só sentar e ficar falando da grandiosidade de Deus, porque isso nos encantaria. Mas quando a gente saísse, a gente ia esquecer. Ou tu acha que tu vai ficar lembrando do que o pássaro canta? Mano, daqui a 2 semanas tu não lembra mais. Tu vai saber quais eram os pensamentos que envolviam a igreja de Colosso, que era o fundador da igreja de Colosso. Tu não vai nem saber. Quando perguntar, o Paulo escreveu, foi o Paulo. Mas a gente esquece esse tipo de informação que o nosso cérebro não está usando. Paulo, sabendo disso, vai terminar o capítulo trazendo para nós uma receita, amém? Olha o que Paulo vai dizer a essa igreja. Depois de confrontar todas as bases. Ele diz, mas, entretanto, todavia, presta atenção. Ele continua dizendo, é preciso que vocês continuem fiéis. Não importa a situação adversa que está acontecendo externamente, permaneça fiel. O que é fiel? Fiel é fidelidade, a capacidade de ir à guerra sem negociar valores. Sabe quando os soldados são presos pelo exército inimigo, torturados, para dizer onde está o arsenal de armas? Onde está o seu chefe, o seu general? E eles são torturados e mortos sem entregar fidelidade de um soldado. Não negocio. Paulo está dizendo a essa igreja, permaneçam fiéis. Vocês vão para a guerra? Vão. Não negociem a presença. Vocês vão passar adversidades? Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Relaxa, vai dar certo. Então, irmão, quando você for para a guerra, ou se você está em guerra, permaneça fiel. Não negocie. Não abra mão. Não comece a entrar por esse lugar de facilidade. O reino de Deus é tomado à força. E só os que se esforçam apoderam-se dele. O caminho é estreito, apertado. Não passa qualquer um.
Aqueles que negociam vão rapidamente para outro lugar. Aqueles que são fiéis permanecem. Paulo vai seguir e vai continuar a narrativa dizendo: continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro. O salmista escreve: esperei que eu paciência no Senhor e se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. Eu e você estávamos em um terreno que estava nos engolindo, nos levando para baixo. Mas Cristo nos assentou nele nas regiões celestiais. Em um terreno firme, sólido. Irmãos, tudo pode desabar. O lugar onde eu estou é firme. Eu não vou me mover, eu não vou sair daqui sem uma ordem, porque o lugar onde eu estou é firme. Tudo pode mudar. O lugar onde você está permanece inabalável. É firme o alicerce onde nós estamos. Paulo vai continuar dizendo: sem se afastar da esperança que inundou o coração de vocês quando vocês receberam as boas notícias do Evangelho. Um dia, alguém falou para nós de Jesus. Um dia, nós levantamos as mãos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Paulo diz: não se esqueça desse dia. Não se esqueça por quê. Não se esqueça daquele sentimento que existia dentro de você antes de Jesus. Não esqueça que você não se encaixava, que você não era completo, que havia falta, que você procurou em muitos lugares e pessoas, mas nada preenchia. Mas quando você encontrou Jesus, esse lugar foi tomado, tão cheio que você se sentiu completo. Paulo está dizendo: não se esqueça disso, carregue isso firme em você. Independente das circunstâncias, permaneça fiel. Independente da pressão, permaneça fiel. Igreja de Colosso, vocês estão em um lugar difícil. Até as águas que atravessavam Colossos vindo das montanhas eram geladas. Aquela igreja tinha tudo para perder, mas o coração dela queimava diante do Senhor. Então Paulo escreve esses últimos versículos só no capítulo 1, irmão. Você pode continuar em casa lendo todo o livro, você vai encontrar pérolas extraordinárias. Ele diz: foi desse evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse evangelho que eu tenho anunciado no mundo inteiro. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, alguns anos à frente. Combati um bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. Agora, Timóteo, estou apenas aguardando a coroa que me foi proposta. Paulo escreve à igreja dizendo: não perca a esperança, porque ele mesmo não perdeu. Ele termina a vida dele da forma que você poderia olhar, e o retrato de Paulo, agora na sua segunda prisão, em uma prisão fétida, feia, escura, maltrapilho, e dizer: Paulo, era isso que você pregava como vitória? É isso, Paulo, que você está dizendo que era bom? Olha a sua situação, Paulo diz. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Agora tem algo que transcende isso aqui. Uma coroa que está aguardando. Irmão, se nós perdemos os olhos disso, nós vamos nos mover pelas situações. Mas como disse o salmista lá no capítulo 34, se nós olharmos para Ele, nós seremos radiantes, brilhantes. E o nosso rosto, mesmo como Paulo, não vai manifestar nenhum tipo de frustração. Nós vamos terminar dizendo: estou só aguardando, porque a esperança continua viva dentro do meu coração. Nós precisamos sair desse lugar onde foi pintado um unicórnio colorido para a vida do crente. Não existe isso, irmã, mentira. Olha quem sou eu e quem é você. Se Jesus não dá uma apertadinha, a gente dá uma relaxada. Nós temos uma vida difícil como crente, o caminho é estreito. Mas os que vencerem, aqueles que vencerem ouvirão: vinde benditos do meu Pai. Aqueles que vencerem receberão novos nomes, novas vestes, novas sandálias, um novo lugar de habitação. Aqueles que vencerem não precisarão de sol, porque a glória dele iluminará todos os lugares. Aqueles que vencerem andarão em novas ruas. Aqueles que vencerem verão o céu como ele é. Aqueles que vencerem estarão diuturnamente diante do Cordeiro.
E não será para eles cantar santo, porque a própria vida deles vai manifestar a santidade do Todo-Poderoso que eles estão diante. Permaneça firme, igreja de Colosso. Permaneça firme, igreja da Pri. Já difícil mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai chegar no final e vai dizer, oh glória, obrigada Jesus, vencemos. Amém? Põe-se de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Oh Jesus, nós estamos aqui e ouvimos a Tua palavra. Acredito eu, Senhor, que pelo poder que a Tua palavra carrega, existem alguns de nós aqui sendo pressionados. Outros, Senhor, estão em uma fase de bonança, tranquilidade. Outros estão trabalhando além das suas próprias forças. Alguns, ó Deus, estão cavando sem ver água. Alguns estão em um deserto, caminhando. Cada um de nós está em uma fase da sua vida, em uma estação, em um lugar do propósito. Nenhum de nós foi deixado sozinho. Nenhum de nós foi abandonado. Nenhum de nós está à mercê da sua própria sorte. O Deus que enviou Jesus está se manifestando diante dos nossos olhos. O Deus Todo-Poderoso que carrega todas as coisas e mantém ordem e harmonia em todas elas, está no controle das nossas vidas. Nós oramos nessa manhã, Deus, não nos deixe esquecer disso. Que essa viva esperança seja, como diz a Tua palavra, âncora para as nossas almas, carregando-nos, ó Deus, da maneira que o Senhor quer. Jesus, flua sobre as nossas vidas nessa manhã. Espírito Santo, traga as verdades que nós precisamos. Que essa palavra, Senhor, seja vida, tutano para os nossos ossos, nos ponha de pé. Jesus, nós clamamos e denunciamos todo pensamento filosófico, toda mentira do diabo, todo sofisma. Jogamos por terra e declaramos fé em Ti. Declaramos que os nossos olhos foram transportados para um outro lugar. Hoje eles voltam-se para Ti. Declaramos que os nossos corações estão derramados em Ti. E nós Te adoramos por quem Tu és, ó Deus. Esteja à vontade nesse lugar. Mova os nossos corações, Senhor. Fala conosco, segundo a Tua vontade. Que ao longo dessa semana, a Tua palavra frutifique, trazendo diante dos nossos olhos aquilo que é o Teu querer. Nós oramos e agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue dar uma salva de palmas ao Senhor? Deixa eu só orar para a gente. Amém? Só para a gente ganhar tempo. Cadê os aniversários?